Nós temos as aulas que a revista nos trazem aí, que são cerca de 16, 17 lições, conforme a revista, e ao fim dessas lições nós fazemos a EBD de encerramento, que é aquela EBD de arremate final, que foram as EBDs que nós fizemos em dezembro. A gente fez um domingo por sala. E quando termina a EBD de encerramento, entre um semestre e outro, a gente faz uma EBD de férias. Então, a gente fez isso no ano passado, fizemos isso agora nesse começo de ano, e, enfim, é uma experiência boa. A gente, assim, define uma ideia, um módulo de curso mesmo, semestralmente, tá? E isso também nos dará outras opções aí para o futuro, no que diz respeito à EBD. Então, é assim que a gente vai seguir, e isso é muito bom. E hoje nós estamos aqui, então, para a gente abrir esse novo tempo aí de EBD que tem a ver com esse primeiro semestre de 2023. E quando a gente fala assim, por que, pastor, aula inaugural, por que a gente se reunir aqui antes de ir para as classes, nós estamos aqui e tudo mais, e ter esse tema e ter esse tempo aqui? Tudo isso para a gente introduzir os temas, tá? Para a gente colocar para os irmãos, olha, nesse semestre as classes vão olhar esses assuntos, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Algo que eu acho importante destacar aqui, irmãos, é que assim, quando a gente define os temas, a gente não define a revelia. A gente não vai lá na editora e fala assim, um tema aí, uma lição, é esse, né? Minha mãe mandou escolher esse daqui, né? Não é assim, né? Antigamente, né, a gente brincava disso, né? Não, mas assim, são temas pensados, né? A Sandra, os professores, a gente olha a nossa realidade, o nosso perfil, a nossa caminhada, o que é interessante, o que pode ser útil, o que pode ser bem produtivo para nós, o que os nossos alunos, os nossos aprendentes podem, de alguma certa maneira, aproveitarem melhor nesse tempo que vem aí. É essa ideia que a gente discute ali, que a gente conversa, que a gente passa por isso, né? E aí, uma vez que são definidos os temas, então a gente traz aqui para que a gente aproveite. Por que a gente faz esse tipo de reflexão, irmãos? Isso foi algo que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês aqui. E não quero simplesmente compartilhar com vocês. Fica aqui o convite para que vocês estendam isso para os que não estão aqui nas cadeiras aqui com a gente, né? Tudo isso porque, assim, irmãos, EBD não é uma matação de tempo no domingo. A EBD é uma escola. E o que acontece numa escola? A gente o quê? Aprende. Né? Não é assim, vamos fazer mais uma atividade na igreja, vamos lá no domingo, a gente toma um café, bate um papo, e aí a gente... Não, é aprendizagem. Olha algo, Deus colocou isso no meu coração quando eu estava preparando esse esboço aqui, eu lembrei disso com alegria e gratidão. Gente, a minha vida toda eu fui aluno da EBD. Todo domingo eu estava lá. Não, 100% dos domingos, mas vamos dizer assim, da minha vida toda, eu vou dizer que 95% dos meus domingos pela manhã eu estava na EBD. E aí Deus me fez pensar assim, eu fico imaginando o quanto eu aprendi estando na EBD. A gente se alimenta do púlpito no domingo à noite? Sim. Se alimentamos das nossas devocionais em casa, de leitura bíblica e oração? Com certeza. Nos demais cultos, encontros que a gente mantém, sustenta, estabelece na igreja? Com certeza. Mas a EBD é tempo de aprendizado. E a EBD foi assim, eu comecei a dar aula na EBD quando eu ainda era jovem, eu tinha, acho que, quantos anos eu tinha? Eu tinha, acho que 22 para 23 anos, 24, até 25, foi 2006, 24, tinha 24 anos. Porque eu já tinha tomado tantas aulas da EBD, estava com uma necessidade de professores, eu falei assim, nossa, eu quero ir, eu vejo que eu posso servir ao Senhor nisso, e desde então, Deus me fez também poder continuar aprendendo e ensinando, porque o professor, quando ele prepara uma lição, ele não vem aqui de maioral, né, Gidásio? Os demais professores, analistas, sabem bem, a gente não vem assim, deixa eu ir lá dar conhecimento para esses irmãos. Porque quando a gente está estudando, nós somos aqueles que mais aprendem, porque a gente está se exercitando naquilo que a gente vai comunicar.
E que preciosidade! A vida cristã que eu tenho hoje é um fruto, é um produto, é um resultado de uma escola que eu tenho feito parte a vida inteira. Então eu estou dizendo isso para a gente entender o valor que EBD tem para nós. Porque às vezes a gente trata assim, se der eu vou. Se eu acordar, tiver um dia lindo de sol, se eu não estiver com sono no domingo de manhã, o que é muito difícil para grande parte de nós, né? Se não tiver nada para fazer, se os planetas estiverem alinhados, der tudo certo, eu vou na EBD. Não, faça da EBD um curso para a sua vida. Tenha esse apelo, esse afã, esse convite de querer estar aqui. Esse semestre, algo importante que a direção da EBD ofereceu, o Jonas destacou isso nos avisos, podendo, compre a sua revista e fale assim, mas não vou comprar a revista para ser mais um volume na minha estante, né, na minha gaveta, e no domingo de manhã vai lá e a hora de levar a revista, né, a grande acompanhante de você na EBD, a revista, vai e volta e fica a semana inteira parada. Não, mas olha para isso e tempo, para esses conteúdos, para crescimento na sua vida. Vai ler a revista, mas vai lá para brigar com o texto, assim, saber que às vezes ali você vai ter muita coisa para aproveitar, mas tem coisa ali que você vai questionar e vai para a Bíblia e vai crescer em meio a tudo isso. Porque Deus quer que nós sejamos crentes maduros. Não dá para viver a vida inteira dizendo assim, um dia eu serei um crente maduro. Um dia, lá na glória, quando chegar lá, porque lá não vai ter como, eu não vou ter escapatória. Não, nós temos que viver uma vida de crescimento, amadurecimento, de aprofundamento como cristãos que somos. E a EBD faz parte disso, o crescimento, o nosso compromisso. Pastor, mas deixa eu te contar uma particularidade minha, eu tenho falta de tempo, então eu vou te dizer, irmãos, todos nós aqui temos dificuldade com o tempo hoje em dia. Todos nós, sem exceção. Alguns vão lidar disso de uma forma mais intensa, mas os dias estão muito corridos, todos temos problemas. E eu posso te garantir que todos nós, se a gente observar bem o nosso dia a dia, a gente vai ver que tem momentos que a gente está perdendo tempo. Ou seja, a gente está canalizando o tempo em coisas que não são tão valorizáveis assim, né? Igual a gente falou aqui, né? Agora há pouco. Então, se a EBD é um tempo de edificação, crescimento, faça disso um compromisso. Pense assim, olha, eu vou fazer um curso, é um curso presencial / online, né? Porque em casa também, lá você em linha com Deus, lá pega o seu material, estuda, aproveita e vem animado, e traga e motive outros. Venha falar assim, vou fazer um módulo nesse semestre. Aproveite, algo que eu sempre desafio assim com relação a EBD. Pense assim, hoje você começa de um jeito e no final do semestre você tem que sair melhor, porque você passou domingos aqui aproveitando, estudando um tema, um assunto, tá? Então, é um curso, é uma escola, e nós precisamos aproveitar isso, e essa é a minha primeira palavra aí que eu gostaria de destacar para todos vocês, tá bem? Sejamos alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Irmãos, nesse semestre, nós vamos estudar, adultos e surdos vão estudar o tema discipulado, um projeto de vida. E talvez alguns de vocês estejam falando assim, pastor, mas então vai ter replay, né? Porque a gente acabou de passar por uma EBD de férias, que falou sobre planejamento, plano de vida, mas que fez base num texto ligado que a discipulado, né? Então, como é isso, pastor? Quer dizer que a gente vai ter mais do mesmo, né? E aí que a gente vai entender. Na EBD de férias, a gente pensou sobre essa importância que nós devemos ter de sermos objetivados, de entender que a vida não é assim, olha, algumas coisas eu tenho que assumir, me comprometer e fazer, e vou correr atrás delas, mas o resto vai tudo no piloto automático, o que vier, veio e tá bom. Mas nós devemos ter objetivos claros de vida, né? Foi o que no pacote geral EBD propôs aí. Nós precisamos ter motivos claros, porque tendo motivos claros, nós vamos pensar em começo, meio e fim, em projeto, em processo, em crescimento, em edificação. Sai ali da base, cresce e alcança o seu alvo. Ou seja, crescimento, evolução, porque tendo objetivos claros, quando os objetivos estão claros, nós oramos por ele.
A Sandra é da área organizacional, ela sabe bem disso. Quando uma empresa ela tem visão, missão e propósito claro, por exemplo, ela sabe que assim, ali é o guia, aquilo ali norteia as nossas decisões, a nossa conduta empresarial corporativa de dia a dia, por exemplo, né? Porque ela tem estabelecido ali. Nas nossas vidas, nós também devemos ser objetivos assim. Quero ser, para valer, um aluno da EBD, vou evitar faltar, não é? Mas ninguém vai me reprovar, não vou, mas é uma escola, é um momento de aprendizado, eu tenho esse objetivo. Quero ser um crente melhor, quero ser um discípulo de Jesus, que nem a gente defendeu ao longo dessa EBD de férias, né? Então, a gente precisa ser objetivado. E a EBD de férias, ela deu esse global do tema, mas agora, qual que é a questão? A questão é justamente aprofundar. Eu, como pastor, irmãos, eu entendo que assim, para a minha vida e para a vida dos irmãos, a gente não pode ser meros frequentadores de igreja, ter o hábito, ter a rotina, ter o cotidiano de estar na igreja, mas nós devemos ser discípulos do Mestre Jesus. E aí nós precisamos ser peritos nisso, precisamos buscar o discipulado mesmo. O que é discipulado? Olhar para o mestre, viver como mestre, ter os objetivos como o mestre tem, ter alvo, ter eficácia, construir uma vida, construir passos dos quais seremos a imagem de Jesus. Então nós olhamos isso de um ponto de vista de ter um plano, ter um projeto, isso na EBD de férias, e agora a gente vai ter uma abordagem diferente de expandir esse conteúdo. Como que é essa vida do discipulado? Esse projeto que envolve capítulos, olhar de uma forma diferente. Então, o objetivo é o quê? A gente abriu essa temporada de vamos, irmãos, ser discípulos de Jesus. A EBD, ela vai ser ferramental para isso, de pensar essa nossa vida de discípulo para o surdo, para o ouvinte, para o adulto, né? Para o pai, a mãe, para aquele jovem adulto que está ingressando na vida cada vez mais nos momentos que Deus tem trazido, sempre ser discípulo de Jesus. E aí é importante entender esse projeto de vida, esse comprometimento em ser discípulo. Quando a gente fala em ser discípulo, não é assim, olha, em março você fez uma EBD de férias, em janeiro, então, meio de fevereiro, você é um discípulo exemplar. Você vai fazer um semestre de discipulado, então em agosto você será um discípulo exemplar. O que a Bíblia nos mostra? Ela nos mostra 12 homens que passaram quanto tempo com Jesus? Quanto tempo? 3 anos. É pouco ou é muito tempo? É um tempinho considerável, não é? 3 anos. E aí 3 anos eles estavam perfeitos. O que aconteceu depois de 3 anos? Quando Jesus, o amigão, mais precisou, o que aconteceu com esse pessoal? Aí Jesus falou assim, agora é um intensivão. Passou 40 dias com eles depois da ressurreição, né? Então isso não é para a gente se acomodar e dizer assim, então tem a vida inteira para ser discípulo. Não é isso. Mas nós precisamos ser objetivados, mas leva tempo. E o objetivo de igreja aqui é assim, não dá para ser só frequentador de igreja. Você precisa ter um mestre na sua vida e falar assim, ele é meu alvo, é minha meta. Eu estou olhando para ele, eu tenho que ser igual a ele. Porque ser igual a ele é bom. Ser igual a ele é bênção para a minha vida. Ser igual a ele honra o Pai, agrada ao Pai. Porque o que o Pai falava de Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus tinha prazer em ver Jesus o Mestre, e Ele quer ter prazer também em olhar a nós, seus discípulos. Precisamos ser discípulos, mas ser discípulos é aquilo que a gente tem enfatizado e a gente vai repetir. Ser discípulo não é só usar uma camiseta assim, discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. A gente ouve a rádio, a gente vai na internet. É fácil você se autodenominar discípulo de Jesus. Mas a grande questão é se o mestre olha para você e fala, é discípulo ou não é? E aí nós precisamos ter esse objetivo de vida. Então, a questão toda de abrir essa temporada na EBD de férias e os adultos e os surdos vão aproveitar, é esse alvo de vida que aquele que é adulto tem que ter, porque já alcançou um momento de vida em que não dá mais para ficar num nível infantilizado, né?
no nível de, eu ainda tenho a vida toda pela frente. Chegou a hora já. Seja pela a sua trajetória e tempo de igreja, já era para estar, ou seja, de alguma maneira assim, olha, eu me converti em anos mais tarde, mas você já tem um histórico de vida que você já percebe os benefícios do discipulado, de ser discípulo de Jesus, estando na igreja, estudando a Bíblia, e é tempo disso, é tempo de se dedicar a isso, né? Então, nós precisamos pensar sobre essa caminhada aí de ser discípulo de Jesus. E algo que a gente abordou nesse mês de janeiro foi o quê? Tem muita gente que incorre nesse problema, né? Eu, por exemplo, eu tenho um desafio nessa parte. Leandro, eu gosto muito de planejamento, de organização, essas coisas, eu gosto muito. Só que o maior desafio, nem todo mundo gosta, alguns gostam mais, alguns gostam menos, né? Normal. Só que assim, o grande desafio não é nem o planejar, não é nem o programar, não é nem estabelecer os objetivos. O grande desafio é executar o que se planejou. Quem aqui se lembra das viradas do ano, né? Esse ano eu vou... esse ano o meu alvo esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou cursar, vou andar de bicicleta, eu vou estudar 5 idiomas, esse ano eu vou ser... eu vou ser o marido exemplar, eu vou ser o pai exemplar, não é? Projetos, planos. Aí, hoje é dia 5 de fevereiro, pense aí nos alvos que a gente, né? Por quê? Porque daí o dia a dia, às vezes, sufoca as prioridades que a gente deveria ter, né? Então, a gente destacou isso em janeiro, né? Aí na EBD de férias, sobre essa importância de ser pragmático, de ter objetivo e executar. Então, o objetivo de ter aberto uma temporada em janeiro falando sobre discipulado e aí os adultos persistirem, prosseguirem nesse rumo, é justamente esse exercício de pensar assim, não pode ser só um projeto, a gente não pode só vislumbrar. E aí é o meu grande problema, por exemplo, porque eu gosto tanto de planejamento que eu faço muitos planos, planejo o tempo todo, e lista, eu tenho 20 processos, planilhas, programa, Evernote, aí você fala assim, nossa, top execução, né? Nem sempre. Por quê? Porque nós, né, sempre o nosso desafio é a execução daquilo que a gente planeja. Então, irmãos, Jesus olha para nós, Jesus o Mestre olha para nós, olha para o surdo, olha para o ouvinte e fala aí, é tudo ou nada, e aí, vamos lá? É para ser discípulo de verdade. Não dá para só falar, Jesus, eu sou teu discípulo porque domingo sim, domingo não, eu estou lá na São Bento 146, eu pego o meu Uber, eu pego o meu carro, eu pego minha carona, eu pego meus pés e eu estou lá na igreja, sou discípulo de Jesus. Não é isso. Porque só o estar aqui, só o se assentar nas cadeiras, não garantirá em nada se a gente não tiver a nossa vida de discípulo e ser luz no mundo e ser sal da terra, se a gente não tiver um comprometimento de verdade que o discípulo deve ter. Precisamos estar aqui para valer e olhar e falar assim, vamos ser discípulos. A gente planeja, a gente executa, a gente passa pelos níveis, a gente vai aí pelas paredes, pela evolução, pelas prioridades, pelo aquilo que começa primeiro, aquilo que acompanha, e nós vamos executar isso de fato. Precisamos estar comprometidos com isso de fato, com a execução disso, né? Então, quando a gente olha para os adultos, é isso mais ou menos que está em mente. Por isso que a gente começa e continuaremos a falar sobre discípulos. Porque o discípulo, ele vive esse comprometimento com seu mestre. E o discípulo também, ele motiva outros a serem discípulos. Porque foi o que Jesus fez. Jesus preparou ali 12 homens, um ficou na estrada, né? Ficou para trás, mas os outros 11 depois foram o quê? Foram multiplicadores. Então esse é o grande propósito de sermos discípulos de Jesus. É como Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou da parte de Cristo Jesus. Tem muita gente que está muito para trás. Às vezes para a pessoa olhar para o Mestre Jesus e viver como ele, está muito distanciado. Mas é mais fácil para ele olhar para alguém que está perto dele, que
exibe os valores de Jesus, que mostre a essência de Jesus na própria vida. É a maneira de encurtar o caminho dele para daqui a pouco ele aprender a caminhar com Jesus também, né? Então, quando a gente tem falado sobre esse propósito de discipulado para os nossos adultos surdos, tem a ver com isso, tá bem? Algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta, alguma ideia que passou pela cabeça? Não? Pode. Alguém falou que posso fazer uma pergunta, não vi quem. Quem? Ah, sim. Diga. Se eu tomo minha água. Eu quero fazer uma pergunta. Baseando ser discípulo de Jesus. Como viver sendo discípulo de Jesus? Como viver com isso? Qual é a nossa conduta sendo discípulos de Jesus aqui na Terra? Porque, às vezes, as pessoas ficam confusas, né? Como que eu vou ser discípulo de Jesus? Qual é a minha conduta para ser discípulo de Jesus? Então, essa pergunta eu deixo em branco, né? Para todo mundo pensar, para mim, inclusive, pensar como viver como sendo discípula de Jesus. Boa, eu vou tentar, a irmã Elisa fez uma pergunta em branco aí, retórica, né? Mas eu vou tentar adicionar algo para ajudar essa reflexão individual. Bem didático, assim. Como viver e como ser discípulo de Jesus, a gente tem que agarrar a mão do mestre e falar assim, estou com ele o tempo todo, né? Porque ser discípulo é isso, é caminhar do lado do mestre, reparando o mestre, observando o mestre, porque se o mestre falou, aquilo é algo que o mestre diz. E se algo eu vou dizer, mas aí eu paro e percebo assim, o mestre nunca diria isso, dentro dos valores da essência que o mestre tem e vive, o discípulo deve falar aquilo? Uma dada decisão que o discípulo tem que tomar, mas aí ele pensa assim, nossa, isso não tem nada a ver com o mestre, o discípulo deve tomar essa decisão? Deve ou não? Veja bem, o discípulo ele precisa tomar uma decisão, mas ele percebe que tomando aquela decisão, o mestre não tomaria aquela decisão. O discípulo verdadeiro, ele vai tomar aquela decisão? O discípulo vai abrir um conteúdo na rede social, mas ele percebe assim, nossa, esse tipo de conteúdo o mestre jamais abriria. O discípulo vai abrir aquele conteúdo? Isso é muito didático, gente. E isso mostra a importância do quê? Da gente agarrar a mão do mestre e andar com ele o tempo todo. O que nós fazemos aqui na igreja? Olhar para Jesus. Do Antigo ao Novo Testamento, olhar para Jesus. Hoje, eu falei ali no minuto devocional sobre Jonas, né? Jesus ainda não tinha vindo à Terra, certo? Mas aconteceu o mesmo episódio de Jonas lá no Novo Testamento. Estavam lá, não é Pedro e João no barquinho, né? Estava João, Tiago e Jesus transitando pelas terras. Aí eles passaram perto de Samaria. Aí João e Tiago falaram assim, ei Jesus, vamos orar aí para vir um fogo do céu e destruir essa cidade porque esse povo não merece? O que Jesus o mestre falou? Falou assim, bora, vamos fazer isso. O mestre falou isso? O que o mestre falou? Falou, nada disso, né? Que isso? A gente tem que ter misericórdia desse povo. Jonas, no Novo Testamento. O mestre. Então, a ideia dos discípulos era o quê? Desce fogo do céu, queima todo mundo lá. Então, a melhor maneira de entender a nossa conduta de vida, a gente pode distinguir, destrinchar isso em muitos aspectos. Mas didática é sempre assim, pensa no mestre do teu lado. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, irmão. Tem que ser perito nos evangelhos, tem que ler exaustivamente. Não é assim, eu já li os evangelhos, já li esse livro. Você tem que ler, reler, de frente para trás, de trás para frente. Você tem que ser douto nesse conteúdo, porque ali fala sobre o teu mestre. Fala sobre os princípios que norteiam o coração do discípulo. Apresenta o mestre, né? Então isso aí é algo que ajuda a gente muito no dia a dia. Porque às vezes a gente gosta de referências, só que a gente pega referências que às vezes não devem ser tão referências assim, referências que podem falhar. E tem gente que às vezes valoriza mais as referências
do que o próprio mestre, né? Aí o dia que aquela pessoa falha, aí acontece uma grande decepção, né? Porque às vezes a pessoa está sendo mais discípula de alguém humano do que o próprio Senhor Jesus. Olha como isso é sério, né? Mais alguma pergunta? Ah, a irmã Anali falou que tinha um comentário, depois da irmã Olga. Ô, Hélio, irmã Anali, obrigado. Que a aula do domingo passado falou muito sobre isso, né? O que a gente faria nos passos de Jesus, né? Então é isso mesmo, porque é como Jesus está do nosso lado, ele está conosco. Então a gente fica pensando, né? Ah, eu vou fazer isso, né? Mas Jesus está o tempo todo conosco, né? Então a gente tem que pensar muito no que a gente faz, nas obras, nas palavras, né? Então a aula de domingo foi bem enfatizada nisso, né? Para a gente ter o corpo, a mente e o espírito voltado para a santidade mesmo, para estar ali, né, com Jesus. Amém. Irmã Olga Carvalho. Que bom, hoje a irmã G, a irmã Olga Carvalho, o irmão Luiz, o Maurício conosco aí na EBD. Muito bom tê-los aí com a gente hoje. Então, irmãos, o que eu quero dizer, nós estamos em um mundo, eu creio que isso não serve para nós aqui, mas é para pensar. Tem muitos mestres, e muitos mestres levando muitos discípulos. Eu creio que nós, como servos do Deus Altíssimo e discípulos do nosso Deus, precisamos tomar cuidado com que mestre vamos seguir. Por que tem muitos irmãos, muitas pessoas tomando outras atitudes, seguindo outros mestres? Porque não presta atenção no que o seu mestre está te ensinando. Perfeito. Mesmo o mestre Jesus, também como nossos mestres na igreja. Precisamos observar bem essas situações, porque senão a gente pode, não é, errar nessa caminhada. Cuidado. É isso que eu tenho para falar. Obrigada. Muito bom. A falar de Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou. Então é mais ou menos Paulo dizendo assim, olha, vocês me veem eu sendo seguidor de Jesus. Então sejam meus seguidores. Não tem problema ter outros mestres. Só que a gente precisa conhecer o grande mestre mesmo, por quê? Para saber quando outros mestres estão em falta em comparação ao grande mestre nosso. Ele é a nossa primazia, ele é nosso prioritário, né? a nossa maior referência. Nós devemos, assim, ter um olho apurado, gente. Um olho apurado para saber assim, olha, está aqui o pastor Leandro. Pastor Leandro é perfeito? Não, graças a Deus que vocês sabem disso. Pastor Leandro é pecador também. Vão haver momentos que eu vou falhar. E quando eu falhar, não é para vocês olharem e falarem assim, isso se faz porque o pastor Leandro fez. Não, jamais. É para eu falar assim, eu vou orar pelo pastor Leandro porque, né? Depois chegar com amor, falar assim, pastor Leandro, você falou aquilo lá, deixa eu ver se eu entendi. É aquilo mesmo que você disse? Porque aquilo ali, Jesus falou aquilo, Jesus nos ensina. É isso mesmo? Aquela atitude, aquela postura está correta, pastor? Que daí vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar, às vezes, humanamente, a gente vai sempre receber uma palavra dessa assim, obrigado, amei você pela... A gente é assim? A gente não gosta, né? Às vezes vai vir o quê? Vai vir, né, o pastor Leandro lá, vai querer dar uma remendada, né? Só eu não, né? Vocês, né? Vou dar uma justificativa. Não, sabe o que aconteceu? A gente gasta 5.000 folhas de discurso e não explica nada, porque você errou. Né? E a igreja é um lugar para isso, né? Mas sempre o quê? Isso que a irmã Olga falou, olhando para o nosso mestre principal. Não tem problema a gente ter outras pessoas que nos ajudem na caminhada, mas o grande mestre precisa estar ali. E esse grande mestre é mais do que dizer assim, Jesus, o grande mestre. Você precisa conhecer Jesus, você precisa orar, falar com Jesus, estudar a Bíblia, saber o que Jesus, como ele pensa, como ele atendia as pessoas, amor, mas também assertividade, objetividade, correto, justo, santo, diante de Deus o tempo todo. Alguém que buscava o Pai andava ali. Então, isso precisa estar sempre muito claro para todos nós. Sim, diga, Jonas. Na pergunta da Elisa, né? A Bíblia fala o seguinte, vós sereis meus discípulos se
fizerdes o que eu vos mando. A questão de seguir muitos mestres, falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque uma das lições atrás, não sei se foi o Judas ou se foi o Danielzinho, falou sobre os dons do Espírito Santo. E aquele que está com Cristo, às vezes ele tem até o dom de discernir espíritos, né? Então, ele vai saber se aquele mestre realmente está de acordo com a Bíblia. Quando Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós falamos alguns domingos atrás que nós também temos que chegar a essa altura. Um dos mandamentos para uma nova criatura é ser testemunha. E ser testemunha é realmente ser testemunha de Jesus e fala para alguém, faça o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que realmente, como você disse, nós podemos seguir. Mas temos que saber também que está de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia diz, sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E quem fala isso é Jesus. Então está cheio, realmente está cheio de mestres por aí, né? Basta ver a quantidade de igrejas que tem, a quantidade de placas que tem por aí, cheio de mestres, e o povo é levado. Mas por que o povo é levado? Porque esse povo que é levado não conhecem a palavra de Deus. Sim. Errais por desconhecer as Escrituras. Perfeito, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Os jovens, eles vão estudar um outro tema que nós definimos, que chama perfil aprovado, que são estudos baseados no Sermão do Monte. E o tema dos jovens visam o quê? Analisar e refletir sobre perfil para os nossos jovens pensarem sobre isso. Isso é de suma importância, por quê? Porque hoje, no dito mundão, né, se a realidade fora da vida de ser discípulo de Jesus, de buscar Jesus, qual que é a realidade hoje, moderna, atual, corrente aí? Não tem padrão, não tem perfil, né? Não, seja quem você quer ser, tenha toda a liberdade, ninguém pode te censurar em todas as escolhas que você tenha a fazer. Seja você, seja autêntico, faça o que você quiser e todo mundo tem que te respeitar, tem que te aplaudir, porque não existe verdade, não existe parâmetro, não existe uma conduta, não existe, não é, um perfil estipulado, estabelecido. E assim, algo que na realidade da igreja a gente sabe, gente, somos diferentes, a gente tem observado muito isso, a gente falou em janeiro também, nós temos as nossas diferenças e na realidade do corpo de Cristo, essas diferenças, elas são magníficas, elas mostram a diversidade, a riqueza que o corpo tem e faz. Mas, por um outro lado, existe uma diretriz, existe um caminho, existe uma orientação, né? E o que os jovens vão se dedicar em observar é exatamente sobre isso, que assim, Deus ele nos fez para a disciplina, para a conduta, para a orientação, né? Deus ele preza pelo comportamento, ou seja, pela santificação, ou seja, Deus ele está observando o nosso perfil. Apesar das nossas diferenças, das nossas características distintas e singulares, existem aqui um composto de atitudes e questões que estão estabelecidas e propostas por Deus para todos nós, para o jovem do nosso tempo, para aqueles que são os novos da nossa geração, que precisam viver comprometidos com isso. E algo que seja aprovado por Deus, porque quando a gente fala do Sermão do Monte, a gente está falando de novo de conteúdo que o próprio Jesus nos deixa aí, para que a gente o quê? Seja construído. Esse tema é de grande importância para os jovens, irmãos, porque essa ideia falsa de liberdade que se defende quando se diz assim, não seja quem você quer ser, que não existe nenhum impeditivo, não existe nenhuma dificuldade, tanto faz, a riqueza é ser quem você nasceu para ser, isso é altamente destrutivo para o homem. Porque se nós formos ter quem a gente nasceu para ser, dentro da nossa natureza humana, a gente vai se destruir. Porque o pecado veio para a raça humana e ele é destruidor. Todo pecado. Sabe, se a gente não viver uma vida... O que é a vida da santificação? A vida da santificação é receber a Cristo, o Espírito Santo veio morar na nossa vida, ele vai reorientar a nossa vida. Vai trazer um perfil, uma conduta, um comportamento que as Escrituras, que a palavra nos traz como referência, e aquilo vem para
nos orientar, nos construir, nos edificar rumo aos grandes objetivos que Deus tem para a nossa vida, do jeito de Deus, da forma com a qual Ele nos criou para ser, de uma forma que a gente tenha um impacto e a importância no mundo e a gente seja feliz, e a gente seja, nós sejamos plenos dentro daquilo que Deus nos criou para ser. Mas a grande mentira que o mundo defende é o quê? Não, você não precisa se submeter a nada, você não precisa, faz o que te der na telha. E em busca dessa liberdade, o homem busca a liberdade, ele busca ser feliz, mas ele se destrói. Porque no longo prazo, no médio e no longo prazo, isso traz destruição, né? A Bíblia nos ensina, né, que a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que não creem. Porque como que um ser como o ser humano tão cheio de capacidades, tão cheio de possibilidades, não é? Aí aquilo que a Bíblia ensina para esse ser tão cheio de capacidades, possibilidades, a Bíblia ensina assim, olha, ande debaixo de regras, ande debaixo de orientação, ande debaixo de disciplina, ande debaixo de conduta, busque um perfil. Isso é contraditório, dá a impressão assim, como assim? Se eu tenho toda essa possibilidade, por que eu vou ter que me submeter? E aí algo que esses dias, né, me falou muito no meu coração, porque Deus nos fez assim. Quando a gente se submete a Deus, Deus nos abençoa, porque a gente foi feito para se submeter a Deus, para viver com Deus, para receber de Deus, e isso que nós recebemos de Deus nos dá sentido, nos dá alegria, nos dá preenchimento, nos dá satisfação verdadeira, nos dá realização. Eu só vou colocar um exemplo, gente, um exemplo aqui basta. Por que o pessoal gosta tanto de... pessoal sem Jesus, né? Gosta tanto de beber numa festa? É que eles não conseguem ficar bem e felizes sem a bebida. Olha como isso é triste, gente. Eles não conseguem. Eu já vi festa que assim, enquanto a bebida não chega, acontece uma aflição. Por quê? Porque a alegria está num entorpecente deles. Existe uma vaziez tão profunda lá dentro, que enquanto não vier algo para sacar eles daquela realidade, eles ficam ali desesperados, porque assim, uma festa sem alegria não é uma festa. Então eu preciso tomar todas, ficar bem louco, aí começa a rir, aí às vezes você vê gente rindo que nem tem motivo para rir, nem está feliz de verdade. Mas por quê? Porque se embriagou, tomou uma série de coisas ali para fazer ela assim, não, agora eu estou legal, agora eu sou divertido, agora... Isso tudo em busca do quê? Não, eu posso, eu não tenho... né, eu posso fazer o que der na telha, eu sou dono de mim mesmo, e a pessoa está se destruindo. Porque daí a pessoa, às vezes, a pessoa pensa assim, não, é só na festa, aí daqui a pouco ela nem percebe, ela virou um alcoólatra, porque a angústia de estar vazio não é só no dia da festa, ela acontece todo dia, quando você não tem realização na sua vida. E aí que pessoas começam de dose em dose, de festa em festa, daqui a pouco a pessoa está com a vida destruída. Passei 5 anos no ministério com moradores de rua, gente. Era triste de ver os relatos que a gente via ali. Ninguém olhou para si um dia e falou assim, vou virar um alcoólatra, vou destruir a minha vida. Estava todo mundo em busca de liberdade. Estava todo mundo na busca de fazer o que quer, de não se responsabilizar por nada, se destruindo, né? Rose? Eu vou dar um exemplo assim, bem pessoal, da minha filha. Depois que filho vai ser filho para o resto da vida. Minha filha é casada, tudo bem, mas quando ela se diz, eu já sou dona do meu próprio nariz, então eu tive que deixar um pouco de lado, sabe? Aí quando inventaram esse termo happy hour, aí a pessoa acha que pode beber, sabe? Se descontrola. Que desde que meus pais eram vivos, toda festa não entrava bebida alcoólica. Aí se você proíbe, o filho vai beber fora com os amigos. Eu sempre estava com medo disso, mas você não pode prender o filho a vida toda. Entendeu? Para mim, happy hour é coisa do inimigo, que aí a pessoa bebe incentivado pelos outros que estão lá naquele barzinho, sabe? A pessoa acha que ser feliz, para mim ser feliz é você estar lúcida, com a cabeça cheia de álcool. Não, está tudo errado.
Eu sou totalmente contra esse negócio de happy hour. Depois que inventaram isso, sabe? É bebida. É que a dita happy hour é significado de encher a cara, né? A bebedeira, é a balada compacta ali, né? Por quê? Porque está no imaginário das pessoas que, assim, não é assim, olha, puxa, depois de uma semana de trabalho, vamos passar um tempo ali para espairecer, para, né? Tipo, tirar a pressão. Não, virou sinônimo do quê? Isso é necessário, até uma coisa legal, às vezes, assim, depois de uma semana de trabalho, dar uma relaxada, só que precisa ter, porque senão não acontece. Olha como é que isso é sério, né? Então, assim, porque o ser humano, isso a gente vai levar para tudo, né? O ser humano, ele, depois da queda dessa natureza que veio para ele não quer se submeter, ele não quer estar comprometido, ele não quer conduta, ele não quer disciplina, ele quer eu sou o dono do meu nariz, né? Essa a lei. Mas o Senhor, a Bíblia nos ensina que não é bem por aí, que a gente tem alguém que é dono do nosso nariz, e a gente vai prestar contas para ele um dia. Mas ele não é assim, então ele é o boss, ele é o chefão, então eu só tenho que, como se Deus fosse um chefão chato, né? Então eu tenho que obedecer esse Deus. Não, quando a gente vai e entende e compreende a palavra de Deus, a gente é feliz sem precisar de nada. A gente entende que o que Deus nos ensina passa por um caminho de orientação, conduta, visa um perfil, mas isso é algo de mais maravilhoso, porque é o que nós precisamos. Deus nos fez para precisar disso, não é? Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vai ver em algum momento lá o Paulo, numa reunião de jovens falando sobre essas coisas. Não, a gente não vê. A gente vê Paulo falando para Timóteo. Timóteo era um pastor, mas além de ser pastor, Timóteo era jovem. E leia lá a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Recomendações, conduta, perfil para ser aprovado, né? Então isso é algo do qual nós devemos exercitar com os nossos jovens, e nós vamos exercitar bastante aí com a graça de Deus. Amém? Alguém tem algum comentário nesse pé? Não? Os nossos adolescentes, eles vão prosseguir em estudar nesse semestre conhecendo o Antigo Testamento, então essa leitura de ir ao conhecimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele faz base para o Novo, a história de Deus com a nação de Israel, e vai ter um olhar ali de panorâmico, né, de livro a livro da Bíblia, e a proposta é esse aprofundamento que deve haver, que deve acontecer, que deve existir para o crescimento. Isso é algo que os professores optaram, porque os nossos adolescentes, né, está aqui o Isaac representando o grupo, os nossos adolescentes têm buscado por isso, esse gosto de querer estudar a Bíblia, compreender a Bíblia. Então aqui hoje, por exemplo, nós refletimos aqui sobre Jonas, profeta Jonas, Antigo Testamento. Por que Jonas não queria ir pregar lá? Porque Jonas, ele era o rebeldão, ele não queria servir a Deus, né? Deus levantaria um profeta assim, né? Às vezes a gente lê lá como se Jonas fosse o pior dos homens, né? Tipo assim, nossa, Deus não tem nem critério, né? Levantou o Jonas, né? O Jonas da Bíblia, né? Levantou o Jonas lá para fazer tudo isso. Mas Jonas, gente, certamente poderia ter um perfil igual ao nosso, até muito melhor do que o nosso no seu tempo. O problema é que Deus mexeu no calo de Jonas, né? Porque Jonas, o povo que Deus levantou Jonas para pregar, é o povo que Jonas, assim, Jonas nem sabia, mas Jonas odiava aquele povo, que é o povo que levou o povo de Israel para o cativeiro, o povo de Israel, não o povo de Judá, né? O povo de Israel. E aí Jonas, é como se Jonas falasse assim, Senhor, eu quero te servir, mas lá para aquele povo, aquele povo não merece não. Aí Jonas pega o navio, ao invés de pegar para Sorocaba, pegou para São Paulo, falou assim, nem me viu, né? Aí Deus dá um jeito lá, fala assim, não, você vai para lá. Deus dá um jeito, manda o resgate lá, SOS baleia, baleia não, um grande peixe, né? E resgata Jonas lá dentro da sua missão, né? Mas o olhar de entender o Antigo Testamento tem a ver com isso, de estudar, e é muito maravilhoso, né? É complexo, mas os nossos adolescentes
se destacarão para isso aí. As crianças vão continuar aí a ver o seu material de aventuras bíblicas também, é uma série que eles têm se dedicado, e a classe de batismos que nós vamos começar também vai olhar naturalmente o conteúdo de vida cristã, prosseguindo aí, né, estruturando esse momento de vida aí, visando a caminhada para o batismo. Mas é isso, irmãos, grandes assuntos, grandes temas, e tem muito que aprender nessa escola, né? E eu estou aqui agora para encerrar, mas eu gostaria de abrir a oportunidade. Algum comentário, mais alguma fala, alguma ideia que surgiu em meio a tudo isso? Pode. Só mais 3 vezes, tá, irmã Elisa? A aula acaba daqui 2 minutos, a irmã pode participar só mais 3 vezes. Não, eu vou falar sobre o ensinamento que Deus nos dá sobre Jonas, né? Para nós hoje, que a gente às vezes nos representa, nós somos um Jonas da vida, né? Nós somos, às vezes nós falamos, o Jonas é aquele Jonas de antigamente. Não, nós somos Jonas de hoje, né? Quantos Jonas nós somos? E às vezes nós só criticamos aquele Jonas. Eu falo porque às vezes Deus fala conosco, ó, Elisa, você vai ajudar hoje aquele lá. Aí eu falo, não, aquele lá não. Aquele lá não. Exato. Aquele lá eu não gosto. Aquele lá foi grosso comigo. Aquele lá não merece. Ah, não, não, não. Exatamente. Ó, Isso Deus, aí. por favor, se o Senhor me ama, olha eu. Aquele falando. ninivita lá não, É. Senhor. Não, mas eu quero que você vá lá e dar um presente para aquele lá. Não, mas ele não merece. Será que o senhor não vê que ele não merece? Não era assim, Jonas? E não é assim nós hoje? Nós olhamos pelos nossos olhos que não merece, mas Deus, ele olha com os olhos dele de amor. Para Deus não tem isso, eu mereço ou não mereço. Ele faz aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, e quando ele quer abençoar, igual a gente fala, a gente quer ser discípulos, não é isso que eu falei? Queremos ser discípulos? Queremos Sim. fazer o que Jesus faz? Então, nós temos que fazer isso. Não importa se ele é bom, se ele é ruim, se ele é pecador. Se Deus falou, hoje é dia, você vai abençoar aquela pessoa, você vai dar esse tanto para ele, você vai lá levar esse presente para ele, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente resista a isso, a gente tem que fazer aquilo que Deus fala para o nosso coração, né? Porque lá no fundo, realmente, é isso que eu falo. Eu falo assim, a gente é muito Jonas, né? Muito parecido com Jonas. Sim, o grande X da história é que nós somos os ninivitas, né? Quando o pessoal estava pedindo um sinal lá para Jesus, Jesus falou assim, não vou dar nenhum sinal para eles, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? Por quê? Porque assim como Jonas esteve no ventre do peixe lá, para depois ser levado para Nínive, para levar a mensagem de arrependimento, Jesus, né, desceu às profundezas para que a gente, que não sabia distinguir sem ele a mão esquerda da direita, a gente pudesse receber também a mensagem da salvação. Lá no Antigo Testamento, né? Então, a Bíblia ela é maravilhosa, ela é inesgotável e tem esses ensinos preciosos aí que daí os nossos adolescentes no Antigo Testamento vão aproveitar aí ao longo desse semestre. Mais alguma participação, Sandra? O Hélio vai ficar igual o Jonas aí, informa aí com o microfone. Ele pediu para ajudar, não podia recusar, dê glória a Deus. Ô, pastor, como escola bíblica, eu acho assim que a gente precisa muito colocar em prática. Eu acho que praticar é aquilo que a gente ouve, aprende aqui, né? E quando a gente fala de discipulado, quando a gente vê Jonas, quando a gente, né, ouve o senhor falando lá dos discípulos falando para Jesus, manda fogo, né, nesse lugar. Eles eram pessoas de boa intenção, pessoas que sabiam, estavam ali. Mas, às vezes, a orientação que Deus nos dá é diferente. Por isso que a gente tem que estar muito próximo para ouvir, né, para entender qual é a direção que Ele nos dá. Se a gente for com os nossos conhecimentos, com os nossos preconceitos, a gente acaba não sendo um discípulo, né? Porque a gente já tem alguns conceitos firmados e fala, ali não, ali eu já sei, não pode fazer isso. E, na verdade, Deus fala, não, vai lá e é diferente, porque eu tenho um propósito ali. E aí, voltando, né, só para a prática, eu acho assim, perguntar, coisa simples, se nessa semana a gente puder colocar em prática de ser o discípulo, perguntando para Jesus, tudo, Jesus, faço isso?
Qual é a sua decisão nesse momento? Em coisas simples. Porque a gente fica pensando, às vezes, Jesus está preocupado lá com a guerra, com aquele que está morrendo lá, com aqueles lá do garimpo. Mas Ele também está preocupado conosco, né? Ele está preocupado com os nossos problemas diários, com nossos dilemas, o que a gente precisa. Então, se nós exercitarmos, né? Jesus, o que eu faço aqui? A gente vai estar em comunhão com Ele o dia inteiro, porque o dia inteiro a gente toma várias decisões, a gente vai estar mais próximo e vai estar exercitando o que nós estamos ouvindo hoje. Então, assim, às vezes a gente coloca a nossa fé tão distante, parece que é uma coisa que, né, só quando eu tiver com uma doença, ou quando eu estiver ali. Não, é no dia a dia, em pequenas coisas, em decisões que às vezes a gente não consegue tomar. E, assim, bem rapidamente, eu tinha uma decisão para tomar, e era uma coisa assim que não dependia da minha decisão, era da empresa. Eu tinha que desligar uma pessoa, demitir uma pessoa. E eles queriam que eu fizesse isso na semana do Natal. E aquilo doeu meu coração. Falei, Senhor, como que eu vou demitir alguém na semana do Natal? Né? E um salário bom, uma pessoa, né? E aí eu estava vindo no carro, e aí parou o farol, e eu falei assim, ai Deus, eu não tenho o que fazer, o Senhor me ajuda nesse caso. Mas sabe assim, no momento de farol? Aí o farol abriu e fui embora. No dia seguinte, de manhã, eu recebi uma mensagem do meu líder falando, olha, nós não vamos mais demitir, porque o RH fechou, o RH da organização como um todo, então não dependia do meu superior da ordem. Fechou, a gente só vai ver isso ano que vem. Então, assim, no mês, de manhã. Então, são pequenas coisas. É claro que isso era muito importante, né, na vida de uma pessoa, mas aí eu acho que em pequenas coisas a gente precisa exercitar. Sabe a fé do grão de mostarda? Né? É como um grão de mostarda. A gente pensa que ela tem que ser pequenininha. Eu acredito que, como um grão de mostarda que eu aprendi, ela vira uma árvore, ela vai crescendo. Então, à medida que você vai exercitando a sua fé, ela vai crescendo. Então, isso me deu uma fé. Eu falei, Senhor, eu falei ontem, e hoje de manhã, eu falei ontem, às 8 horas da noite, que eu vinha dirigindo no carro, no trânsito, no farol, e de manhã eu recebi a mensagem. A minha fé ficou, uau! Então, esse crescente. Então, eu acho que a gente pode exercitar, como escola bíblica. A minha oração a Deus, sempre para os alunos aqui, é que você aprenda e exercite. Então, assim, nas pequenas coisas. Amém. Vamos orar, gente? Fiquem em pé. Vamos agradecer a Deus por esse tempo de escola que Ele nos deu aqui. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos permitiu estar aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada um que o Senhor trouxe aqui e que o Senhor mantenha vivo, Pai, em nós esse compromisso de desejar, Senhor Deus, crescer, aprender, edificar, sermos edificados e prosseguir no amadurecimento que o Senhor quer que nós tenhamos, ó Pai. Mantenha viva a chama, ó Pai, de buscarmos ao Senhor para vivermos, ó Pai, vidas mais profundas, totalmente, ó Pai, dirigidas naquilo que o Senhor espera e deseja de nós. Abençoe, ó Pai, o alvo, a missão, o propósito de discipulado, ó Pai, para a vida dos adultos, os surdos nesse semestre, Pai. Abençoe a construção, a idealização, Pai, o entendimento de um desenvolvimento de um perfil que seja aprovado aos Teus olhos para os jovens, a bagagem, um acervo, o repertório de conhecimento bíblico para os nossos adolescentes, as nossas crianças, ó Pai, que tem também caminhado pela Tua palavra, a classe de batismo que vem aí para levar pessoas para a obediência e a alegria de professarem sua fé, que em tudo isso o Senhor nos abençoe, ó Pai, que a gente possa ter um semestre maravilhoso e extraordinário na Tua presença. Que a gente saia desse semestre diferente, ó Pai, de como nós começamos, e que tudo isso seja para a Tua honra, glória e crescimento, ó Pai, da Tua imagem, da imagem do Teu Filho Jesus nas nossas vidas. É assim que nós oramos e Te pedimos, ó Pai, que tenhamos um domingo precioso na Tua presença. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Um ótimo domingo.